Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Especial. Eu começo fazendo uma pergunta: qual o livro que marcou a sua vida? Se você quiser colocar aí nos comentários, qual o livro que marcou a sua história? Seja um livro da sua infância, da sua adolescência, seja um livro das Escrituras Sagradas, seja um livro que você teve que ler para a escola, enfim, qual é o livro que marcou, que veio à sua mente quando eu falei isso? Convide aí os seus amigos, irmãos, pessoal da sua igreja, compartilhe nos grupos de WhatsApp, porque nós vamos hoje conversar sobre qual o sentido da história, na última lição desta série sobre como os cristãos veem o mundo, e vai ser um privilégio participar desse momento junto com você. E aí? Qual é o livro que marcou a sua história? Mas, Pastor Júnior, por que você está fazendo essa pergunta, abrindo essa série de lições? Depois da vinheta, eu te conto. Muito bem, estamos de volta. Muito bom receber vocês aqui, meu irmão, minha irmã. Eu peço que você continue compartilhando esse estudo de lições aí, essa live agora, para que muitas pessoas possam também ser edificadas pelo estudo da Palavra de Deus aqui na Escola Bíblica Especial. Bom, eu comecei com uma pergunta sobre o livro que marca a sua história. O livro que me veio à cabeça quando eu mesmo fiz essa pergunta para mim é A Ilha Perdida, de Maria José Dupré, da série Vagalume. Estou aqui revelando a minha idade para alguns aí que lembram desse livro. Por que eu fiz essa pergunta para você? Porque histórias, geralmente, elas começam bem, a gente é apresentado aos personagens e parece que está tudo bem, e alguma coisa acontece para desestabilizar aquilo que estava certo com os personagens principais, aquilo que estava tudo bem, e esse fio condutor dessa desestabilização é o que nós esperamos no final de um livro, no final de um filme, no final de uma série, para encontrarmos o tão aguardado final feliz. Essa estrutura de uma história é uma estrutura presente em diversas histórias. Mas hoje, num mundo considerado pós-moderno, essa estrutura de história, às vezes, não mais tem sido assim, inclusive nas séries, nos filmes que talvez você assista. Ao falar sobre o sentido da história, nós vamos conversar sobre as diversas perspectivas históricas que as pessoas têm, os povos, as estruturas do nosso mundo criaram. E, obviamente, como fizemos ao longo de toda essa lição, conversarmos sobre a lente cristã. Qual é a visão cristã da perspectiva histórica a partir da Bíblia Sagrada? Para isso, eu estou aqui com o pastor Ayrton Dias. Para mim, o Tom Dias. Então, se eu chamar ele de Tom só aqui, fica tranquilo, porque é um grande amigo e é um prazer recebê-lo. Tom, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui nessa série de lições para falarmos sobre qual o sentido da história. Cumprimente os nossos irmãos que estão em casa e já diga aí qual o livro que marcou a sua história. Tá certo. Primeiro, pastor Júnior, muito obrigado. Para mim também, falar pastor Júnior é difícil, né? Não é muito normal. Mas agradeço pelo convite, estou feliz por poder compartilhar alguns momentos no estudo da nossa lição. Meus irmãos, é muito interessante olhar para aquilo que a história vai nos apresentar, para aquilo que vamos estudar nessa lição. Então, seja bem-vindo, a paz do Senhor para vocês, a todos, bom dia, que Deus esteja conosco e nos abençoe nesse processo de aprendizado. Por incrível que pareça, quando você estava falando do livro, você citou a Maria José Dupré, para mim também é Maria José Dupré, porque o livro que me marcou foi um livro uma coleção que eu ganhei quando eu fiz 6 anos, a minha mãe me deu, chamado Coleção Cachorrinho Samba. E o primeiro deles, só Cachorrinho Samba,
Os 5 livros são da Maria José do Pré, inclusive A Ilha Perdida, né? Sim. E foi o livro que me marcou porque é o que, ao invés de minha mãe me dar um brinquedo, ela me deu livros. Isso gerou em mim um gosto pela leitura, uma paixão pelo aprendizado, e foi muito legal. Esses livros estão na minha sala, na universidade, num lugar especial. É mesmo? Ninguém mexe, ninguém toca. São livros que eu nunca emprestei e acho que nunca emprestarei. Acho que nem a Sara vai tocá-los, só vai ver de longe para que ela não destrua. Mas são livros especiais para mim, com certeza. Bom. Antes da gente entrar no tema da lição, um parênteses rápido aqui. Às vezes a gente reclama que os jovens, os adolescentes, as crianças vão crescendo e não têm o prazer, o hábito de ler a Bíblia, né? Mas é importante que os pais desenvolvam o hábito. Você está falando da sua mãe, né? Desenvolver o hábito da leitura, né? Sim. A gente precisa desenvolver nos nossos filhos o hábito da leitura para que chegue o momento deles terem o hábito, o santo hábito, o gostoso hábito de ler a Bíblia. Ler a Bíblia, exatamente. Acho que começa por aí. Acho que desde cedo a leitura bíblica já era comum, né? Mas para não parecer aqui muito herege, né? Eu tive que citar um livro importante, que foi o caso, não a Bíblia especificamente. Esses livros ajudam a gente a despertar, né? Exatamente. O meu filho gosta, por exemplo, do Diário de um Banana, então ele está sendo despertado pela leitura por essa literatura. Mas vamos lá, voltando para a lição. Sim. Qual o sentido da história, Tom? Antes de entrarmos na primeira pergunta, ou na verdade, eu acho que já faz parte da primeira pergunta, essa pergunta que já vem sendo respondida desde a introdução da lição. Isso. Quais são as perspectivas históricas que se distinguem da perspectiva cristã? Em que sentido elas são diferentes? Então, antes de falar das diferenças em relação à perspectiva cristã, resume para a gente as perspectivas históricas que a lição apresenta aqui na introdução e no seu primeiro tópico. Bem, se a gente for pensar cronologicamente, né, a gente vai ter inevitavelmente que pensar no pensamento grego, buscar o pensamento grego. E o pensamento grego, ele se desenvolve em todas as áreas da ciência e, consequentemente, também na história, né? O pensamento grego é um pensamento que tem como característica a ciclicidade, ou seja, um processo de vida, de história, de natureza que é sempre cíclico. Então ele começa, tem fim e recomeça, começa, tem fim e recomeça. Isso é verdade, inclusive no contexto da cosmologia, por exemplo. O pensamento dos cosmólogos, até que surge a teoria do Big Bang, é que o universo era um universo cíclico ou eterno. É esse processo de começo e fim natural, conduzido pela própria natureza. Do ponto de vista histórico e humano, a Grécia também entendia esse processo cíclico ajustado à humanidade. Então, havia um processo de subida, de crescimento, de valorização humana, de crescimento intelectual, de capacidades bélicas, enfim, e em seguida um momento de decadência. E depois do momento de decadência, um novo processo. Isso também é uma característica, por exemplo, da filosofia chinesa. Grandes filósofos chineses, eles costumavam afirmar que uma geração fraca pedirá uma geração forte, certo, que gerará uma geração que é fraca, e assim o processo se mantém dessa forma. É aquilo que a gente também poderia chamar de pendular? Sim, isso, pendular. Não é pendular porque, quer dizer, vou pensar fisicamente aqui, né? O pêndulo ele tem um ponto máximo e um ponto mínimo, então talvez sim. Mas a ideia aqui é mais de montanha-russa mesmo, de sobe e desce, quando a gente fala de história a partir do conceito grego. Por outro lado, um pouco mais à frente, na Roma antiga, se estabelece uma perspectiva mais otimista, né? Por quê? Porque eles veem o futuro com muito otimismo. É claro que isso é consequência da própria realidade em que viviam, né? Então, quando o Império Romano se ergue e se estabelece no mundo, né? No mundo conhecido, no velho mundo, eles entendem que eles estão em um processo de crescimento e que esse processo de crescimento jamais acabará. Então, é um futuro esperançoso, é um futuro utópico, inclusive, é um futuro que vai dizer ou vai apresentar à humanidade, de maneira geral, a grandiosidade de Roma. Então, eles têm um pensamento de futuro, de eternidade e que é de grande êxito, de sucesso. Né? Depois disso, pulando a parte cristã, já que é para a gente falar dos que são contrários primeiro,
a modernidade também apresenta uma percepção de futuro, ou de história, de maneira geral. O grande dilema aqui é interessante perceber, a Bíblia vai dizer que não há nada novo debaixo do céu, né? Quando a ideia moderna aparece nas filosofias, ela volta ao contexto de Roma. Ela volta ao contexto de Roma, na ideia de um futuro assim especial, perfeito. Inclusive, a filosofia marxista é uma filosofia que tem essa perspectiva, né? No sentido de que quando a gente eliminar as diferenças, nós teremos um futuro brilhante, perfeito, igualitário, incrível. E aqui eu não estou falando de política, eu estou falando de uma filosofia, que é o que acontece com Marx e Engels, principalmente. A ideia moderna, ela traz essa mesma concepção. Olha, nós podemos sim ter um futuro muito especial e que atinge níveis de qualidade muito grande. O homem dominando a natureza, dominando a si mesmo e sempre crescendo, sem jamais decair. Só para te cortar aqui rapidinho, para você continuar, desculpa atrapalhar a tua linha de pensamento, mas o que para mim diferencia Roma da moderna, da Idade Moderna e dessa visão de futuro e de progresso, e que, inclusive, quando você falar também da outra que aparece aqui na lição, que é a hipermodernidade, a pós-modernidade, a modernidade líquida, independente do termo que se use, elas, para mim, são respostas ao que a gente vai falar daqui a pouco, que é o cristianismo, né? Sim. Isto é, não é o cristianismo que tem... A gente vai, na modernidade, é assim, nós somos a solução, nós chegaremos no Éden, na Idade do Ouro. Uma visão humanista naturalista. Isso. Ela abandona qualquer perspectiva de um futuro maravilhoso ou especial em consequência da ação de alguém transcendente ou de um ser superior ou como a gente conhece Deus. Entendeu? Ela foge disso. É o homem pelo homem que atinge os seus limites de qualidade de crescimento especial. Né? Então, ele volta, a modernidade volta ao conceito de Roma com essa perspectiva de que agora não mais é por causa da força do nosso império que nós atingiremos um futuro especial, mas é por causa da qualidade do próprio homem que nós atingiremos um ápice na história, e esse ápice será maravilhoso e utópico, como a gente conhece da história. Agora, o que acontece depois é muito interessante, porque a pós-modernidade ela vem com o objetivo de tentar resolver ou de mostrar uma saída para aquilo que a modernidade não conseguiu mostrar. É interessante perceber isso. E aí a gente pode lembrar de textos bíblicos. Colossenses vai dizer, né, que se a gente se apega a filosofias humanas que não tem Cristo como centro dessa filosofia, a gente tem uma tendência de confusão e decadência e de tentativas malucas de resolver o problema que nunca terá fim. A pós-modernidade é isso. Ela, por exemplo, quando a gente fala da modernidade, um conceito clássico da modernidade sobre a realidade é que a realidade é objetiva. Então, o que vemos... Na modernidade. Ela é objetiva. O que vemos é isso e ponto final. Eu estou vendo essa lição aqui. Então, eu estou vendo a lição. Ela está e ela existe, ponto final. Não há questionamento sobre a verdade dessa existência. Na pós-modernidade, o conceito de realidade passa a ser subjetivo. Ou seja, a sua percepção das coisas é pessoal. A minha percepção não é igual à sua, que não é igual ao do outro, que não é igual ao do outro, que não é igual a nenhum dos nossos irmãos que estão acompanhando. Cada um tem a sua percepção. Nesse contexto, a pós-modernidade, quando trata da história, ela muda completamente o conceito da modernidade, que ela estabelece um futuro maravilhoso. A pós-modernidade, quando ela vai surgir depois de 1920, 1940, daí para frente, ela percebe assim, puxa vida, a nossa humanidade está terrível, aquilo que estamos vivenciando na história é muito ruim, a percepção da humanidade sobre ela mesma também é ruim, parece que aquelas expectativas da gente transformar o mundo num ambiente agradável, igualitário, perfeito, onde há fraternidade, onde há cooperação, onde há empatia, a palavra do momento, né? Isso não aconteceu, então o que a gente precisa fazer? O que está acontecendo? Como que a gente se entende? No caso da pós-modernidade, a percepção da realidade dura, da realidade triste, faz com que ela perca a perspectiva de futuro. Enquanto a modernidade pensa num futuro maravilhoso, a pós-modernidade fala assim, vamos cair na real.
Sim. Nosso futuro é terrível, nosso futuro não é legal. A gente pode pensar naqueles filmes catastróficos, né, que vão mostrar o fim do mundo, aquelas realidades completamente diferentes, tudo destruído, a natureza destruída, o homem decaído, vivendo as coisas à base de entorpecentes, drogas e outras coisas mais. Essa é a nossa realidade, é o que diz a pós-modernidade. Então ela perde a perspectiva de futuro. Por isso ela vai dizer assim, então viva o presente, que é a única coisa que você tem. Não pense em futuro, não pense em presente, não há céu, não há inferno, não há isso. Você pense no agora e viva o agora, porque é a única coisa que você tem. Então a pós-modernidade ela quebra a história, ela deixa o passado, deixa o futuro e fica só com o presente. Isso não é aquilo que a gente aprende na construção e na cosmovisão bíblica. Muito bem, então de alguma forma a gente tem os gregos numa visão cíclica, os romanos numa visão otimista de futuro, a modernidade depois desse período sai da Roma clássica ali, a gente vai entrar numa Idade Média que tem forte influência cristã, a gente pulou tudo isso, né? A gente chega numa modernidade que responde por meio de um progresso do homem. E quando eu comecei a estudar a pós-modernidade, deve ter já, puxa que duro dizer isso, perto de 30 anos, né? Que a gente começa a ouvir falar de pós-modernidade do Brasil. Sim. O termo que estava lá, nos primeiros livros que eu li sobre o assunto, falava justamente desse desencantamento, né? Isso. É um desencantamento com a possibilidade do homem chegar a algum lugar, de um futuro promissor, de um otimismo, seja no homem, seja no sagrado. Isso. Cada um por si, cada um vive a sua vida, de alguma forma resgata um pouco de alguns filósofos gregos, né? Sim. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Né? Isso é uma vida do aqui e agora. E a gente vive uma realidade muito forte que impacta não só as nossas igrejas, o irmão que está assistindo a gente, às vezes se pergunta, né, dos nossos jovens, a dificuldade que está. Eu acho que só perguntar e só ficar na defensiva é uma postura que não é exatamente a postura cristã. A postura cristã sempre foi na história de encontrar resposta para um momento, o evangelho precisa dar resposta para aquelas pessoas daquele lugar, né? Mas o que eu queria dizer assim, não é só quando a gente olha para a igreja. Jovens não ficam mais 30, 40 anos na mesma empresa. Não. Eles mudam de emprego muito A rapidamente. média hoje é de 4, 5 anos, essa é a pesquisa. Porque não há aquela visão moderna de uma construção de longo prazo. Sim. Aqui, é no que está ao alcance dos olhos, do sentimento, do toque. É uma outra realidade. Entrando na segunda questão, porque eu acho que ela também ajuda a responder a segunda pergunta aqui da primeira, né? Em que sentido o cristianismo se difere delas, né? Então, a segunda questão pergunta assim: qual a natureza da história segundo o ensino das Escrituras? Ela diverge desses pensamentos. É muito interessante perceber que quando a Bíblia Sagrada nos apresenta a sua perspectiva da história, a própria natureza da história, como é o objetivo, inclusive, da questão número 2, ela apresenta uma realidade completamente diferente, uma perspectiva completamente diferente. Como a gente estava dizendo, a gente sai dos gregos romanos e dá um grande salto aí de pelo menos uns 1.600 anos. Durante 1.600 anos, desde o século I ou do século II, até o século XVII, a perspectiva cristã é aquilo que foi estabelecido e foi mantida na história. Nesse contexto, qual que é a percepção? A percepção é que existe um meio, um começo, um meio e um fim para essa história. Detalhe, esse começo, meio e fim, ela é uma perspectiva humana, porque o ser humano trabalha nas limitações do tempo, né, do Cronos, trabalha na limitação do tempo. Para ele existe um começo, meio e fim, até que a revelação completa e definitiva de Deus no seu retorno seja estabelecida para nós. A verdade aqui é que quando se sai desse conceito da modernidade, de um futuro utópico, especial e muito, muito bem construído pelo próprio homem, ou a realidade de um futuro incerto, desagradável, e que não tem nada de bom a ser apresentado, a gente olha para a história
que a Bíblia Sagrada nos apresenta e ela vai nos mostrar uma compreensão que a gente chama de linear, né? Ela tem começo, meio e fim. Interessante aqui também perceber que quando a gente sai dos contextos que são fora da Bíblia Sagrada, ou seja, de que a história tem um grande viés relativístico, ou seja, a história é relativa a cada ser humano constrói a sua história, porque é ela que define o seu presente, as coisas que faz no presente. Pode até pensar em consequências no futuro, mas o foco é a vivência do presente. Isso era o que os epicureus falavam, isso é que a filosofia hedonista fala também. Então, é uma realidade desde a história antiga. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que Deus inicia o processo. O Gênesis 1 vai dizer que Deus dá início. No princípio, Deus faz as coisas, Ele estabelece as coisas. É interessante olhar para o texto base, né? O texto base da lição vai dizer, Atos 17, 26, de uma só vez Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deviam habitar. Atos 17, 26. Esse texto está mostrando a ação criadora de Deus, a ação de início da história de Deus. E aí Ele estabelece para nós um processo de continuidade. Ele vai, como a própria lição vai nos apresentar aqui, Deus ele cria e Ele dá o start. Diferente daquilo que se pensava ou daquilo que se pensa em algumas filosofias, Deus não deixa o universo ou o mundo viver a partir da criação de maneira aleatória ou autônoma. Ele controla cada passo. Detalhe que para isso ele cria, para isso ele se revela, para isso ele se apresenta, para isso ele estabelece povos, para isso ele estabelece líderes, para isso ele age em eventos miraculosos. Enfim, ele faz parte da história da humanidade desde quando ela foi criada e fará parte até o final, quando tudo for restaurado em um novo céu e nova terra. Mas isso a gente fala quando a gente chegar na pergunta, para eu não ultrapassar nenhum limite aqui. A questão principal aqui, para mim, dessa natureza da história, do ponto de vista bíblico, essa lente, né, que a palavra de Deus põe sobre a história, é uma lente, e eu acho que isso que é interessante, né? Você vê a perspectiva grega, você até citou ali rapidamente, né? Você tem uma leve apresentação desse conceito do cíclico na Bíblia, no Eclesiastes, né? Tudo que já foi, tudo que um dia já foi. Tem algum aspecto, isso eles tocam num ponto. O romano, ou o moderno, também tocam num ponto. Seja os gregos, sejam os romanos, seja a pós-modernidade, tocam em pontos isolados da cosmovisão cristã. Isso. Ela não tem a amplitude da cosmovisão cristã. Isso. Porque na cosmovisão cristã, você tem um Deus criador de todas as coisas que foram os assuntos das primeiras lições. Isso. Na cosmovisão cristã, você tem algo que deu errado, isto é, um homem e uma mulher que se rebela contra o projeto de Deus, assumem a posição de querer serem deuses para si mesmos, e nos joga numa grande tragédia. Sim. Deus é justo e amoroso, Ele não simplesmente destrói o homem e a mulher diante do seu primeiro erro, mas estabelece um plano redenção redentor, definitiva, que vai nos jogar para esse fim que você está citando aí, desse encontro com esse julgamento da história. Então, é óbvio que há um desencantamento, há uma tristeza, há um ser humano caído que a pós-modernidade encontra, ainda que não use esses termos. Sim, sim. É óbvio que há um futuro a se ter esperança. É óbvio que as coisas se repetem, mas na cosmovisão cristã você vê isso, acho que o termo que você usou é o linear, né? Sim. Deus dá início à história e Ele providencia até o seu processo final. Até o final. Né? Porque nesse meio do caminho, ele vem sempre agindo em favor da humanidade. Né? A gente, por exemplo, uma ideia naturalista ou ateísta vai dizer que
Não existe nenhum ser superior guiando a nossa história, controlando a nossa história. E por isso o homem caminha segundo as suas próprias vontades e suas próprias decisões. No caso daquilo também, nós temos o teísmo, o deísmo, na verdade. O deísmo vai dizer que Deus cria e deixa a humanidade caminhar por si só. Então, existe até uma vertente do deísmo evolutivo, que vai dizer que Deus é o responsável pela criação, mas ele usa a evolução para a continuidade da história da humanidade. Sim. Ou da própria natureza. Então, não, ele só criou e depois deixou que a evolução desenvolvesse ou fizesse as coisas. Bem, a gente sabe que não é assim que funciona, nem cientificamente, biológica, física, quimicamente. Isso não é verdade. E do ponto de vista humano também não é verdade, porque como a gente tem os exemplos, Deus sempre interagindo, participando, se revelando, se apresentando à humanidade, até que ele se apresenta definitivamente a nós. Mas isso mostra que ele cria, ele tem um ponto final para essa história e no meio dela ele está sempre participando da nossa vida. Basta a gente decidir querer isso aí para a gente. Muito bem. Estamos aqui tratando sobre qual o sentido da história e, de alguma forma, a palavra de Deus e tudo que a gente tem conversado apresenta essa direção da história para um ponto final, para uma conclusão. Depois do intervalo, a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente vai continuar essa conversa aqui, nesse papo, apresentando essas estruturas que a palavra de Deus nos mostra sobre o sentido, o governo da história e o real sentido de toda a história da humanidade. Fica com a gente e daqui a pouco a gente volta. São 90 anos de história. Nesses 90 anos, nós sempre sonhamos em ter um lugar onde pudéssemos planejar novos projetos e sonhar novos sonhos. Um lugar onde fosse possível formar missionários e pastores engajados na missão. Um lugar onde o povo promessista pudesse chamar de seu. Não imaginávamos que em um período tão difícil fosse possível alcançar esse sonho. Mas Deus realiza milagres. 25 de maio de 2022 será um dia para entrar na história de todo o povo promessista, pois Deus nos permitiu, em meio a tantos desafios, inaugurar o Centro Administrativo Promessista para a América do Sul. Uma parceria entre a Convenção Geral e a Convenção Paulista, com o apoio de todas as convenções do Brasil, conquistamos essa bênção. Um campus com casa para os seminaristas, salas de aula, ampla biblioteca, sala de reuniões e um estúdio moderno, o Centro Administrativo Promessista está preparado para acolher a liderança, formar novos líderes e nos inspirar a sonhar novos sonhos. Cremos que esse será o primeiro de muitos centros de formação missionária que Deus dará ao povo promessista, para que através da formação pastoral e capacitação espiritual, nós possamos pregar o Evangelho de Jesus a todas as nações. Nós cremos que Ele chamará pessoas de todas as tribos, línguas e nações da terra. E a Igreja Adventista da Promessa, brevemente, estará em todos os continentes. Um dia os céus do mundo serão diferentes, porque o povo adventista da promessa vai alcançar os confins da terra. Olá, graça e paz para todos os professores, professoras e estudantes da Escola Bíblica. Pela graça de Deus, nós chegamos ao início de mais um trimestre, o quarto trimestre de 2022. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre a nossa nova série de lições bíblicas. Já é tradicional na nossa denominação que todo quarto trimestre de cada ano nós estudemos um tema mais na linha doutrinária e teológica.
E para esse quarto trimestre de 2022, nós decidimos, e foi aprovado também nas casas da nossa denominação, estudar sobre teologia do Antigo Testamento. Decidimos escolher alguns temas importantes do Antigo Testamento e apresentar esses temas na lição bíblica e conversar um pouco durante um trimestre todo sobre esses principais temas da teologia do Antigo Testamento. Bom, diante dessa questão, eu queria ler para você uma definição do que é teologia do Antigo Testamento, já que todas as lições desse trimestre vão tratar de temas da teologia do Antigo Testamento. Permita-me ler uma definição que é uma definição de um professor americano chamado Landon Jones. Diz o seguinte: a teologia do Antigo Testamento é uma disciplina que visa expor de maneira clara e organizada o que o Antigo Testamento diz sobre a natureza do relacionamento entre Deus e sua criação, que preserva o significado da mensagem original e permite que ela seja ouvida e compreendida pelo leitor atual. Então perceba que nessa definição de teologia do Antigo Testamento há dois movimentos muito claros que são feitos quando se tenta fazer teologia do Antigo ou do Novo Testamento. O primeiro é organizar a mensagem ou do Antigo ou do Novo Testamento, organizar e apresentá-la de maneira clara. Então há um esforço aqui de se tentar interpretar corretamente a mensagem do Antigo Testamento. Mas além desse esforço aqui de interpretação, de organização clara e organizada dos temas, há um outro grande desafio também que está sempre diante daqueles que fazem teologia, que é fazer com que essa mensagem seja ouvida e vivida pelo leitor da atualidade, que é o desafio da aplicação. Como esse tema se relaciona com a minha vida no tempo presente. Então, durante todas as lições desse próximo trimestre, que tem como tema o Deus das Alianças, esse é o tema escolhido para essa série de lições com base na teologia do Antigo Testamento, o Deus das Alianças. Então, durante as 14 lições desse próximo trimestre, esses dois desafios estarão muito presentes diante de nós. Nós vamos tentar interpretar o tema à luz do Antigo Testamento, à luz da Palavra de Deus. Vamos conferir o que o Novo Testamento diz a respeito desse tema e, por fim, aplicar esse tema à nossa realidade do tempo presente. A nossa oração é que Deus use essa série de lições para ministrar ao seu coração. Não foi à toa que escolhemos o tema Deus das Alianças. A palavra berita, a palavra aliança, aparece 275 vezes no Antigo Testamento. O Deus, conforme revelado na Escritura Sagrada, é o Deus que se relaciona com o seu povo através de alianças. É o Deus que decidiu se relacionar com o seu povo e que ao final dessa série de lições, ao final desse trimestre, esse Deus das alianças seja ainda mais reverenciado por nós, seja ainda mais celebrado por nós e que as suas alianças e a sua maneira de se relacionar com o seu povo ao longo do tempo seja cada vez mais entendida e vivida por nós. Deus abençoe a sua vida, bons estudos no nome de Jesus. Muito bem, estamos de volta e é muito bom continuar com você aí com a gente. Vamos continuar aqui sem perder muito tempo no estudo da nossa lição. Estamos aqui com o Tom Dias, o pastor Tom Dias, e ele vai nos ajudar aqui a continuar essa conversa. A terceira pergunta, Tom, ela diz assim: o que a Bíblia ensina sobre o governo da história? Deus interfere na história? Ele impede o exercício do livre-arbítrio de suas criaturas? Baseie-se aí no item 2 em alguns textos de Salmos, de Atos e de Colossenses. Tom, qual é a medida dessa ação de Deus na história dentro da palavra de Deus? Total controle, o ser humano não tem responsabilidade e liberdade nenhuma?
Total isenção? Nenhuma coisa nem outra, né? A maravilha da ciência, do conhecimento, da sabedoria inescrutável de Deus, como diz o texto de Romanos, é exatamente em criar, orientar, participar, se envolver, mas não tirar de maneira nenhuma a nossa liberdade, ou seja, o nosso momento em que temos que tomar uma decisão em direção a Deus, segundo aquilo que somos imbuídos, comovidos, envolvidos e confortados pela ação do Espírito Santo. Detalhe aqui é que, se a gente quiser dar um passo atrás, de novo, só para reforçar isso, qualquer pensamento filosófico antigo, e quando eu digo antigo, pré-cristianismo, e também pensamentos modernos e pós-modernos em relação, que estão associados, por exemplo, à visão naturalista, ateísta da história, não aceitam um Deus guiando as coisas, nem criando e nem guiando, né? Richard Dawkins escreve um livro, O Relojeiro Cego, que tem o objetivo de questionar exatamente a ideia de que, olha, se existe uma perfeição e coisas tão perfeitamente organizadas, há necessidade de alguém com conhecimento para fazer isso. Então ele vai fazer uma crítica, né, uma paródia, dizendo que o relojeiro que fez o relógio é cego, porque é a própria natureza que faz as coisas por si só. Carl Sagan vai dizer também que nós somos poeira do universo. Isso parece muito bonito e mostra um certo grau de humildade, mas não é isso no fundo da história. Eu, particularmente, quando eu olho para essa frase, eu tenho duas perspectivas dela. A primeira é que, se somos só poeira do universo, então nós somos obra do acaso. Nós somos consequência de uma junção de várias poeiras e, por fim, a criação existe porque, de maneira aleatória e por conta de leis praticamente cegas, nós surgimos e existimos e toda a diversidade que conhecemos é real. Isso, evidentemente, não é bíblico, não faz parte da nossa cosmovisão. Outra percepção, e a percepção completamente contrária, é que se somos poeira do universo, nós não temos valor algum para que, se existir um Deus, se existir um ser criador, ele se importe conosco. Isso é uma visão, inclusive, estoica, né? A visão da apatia, de que Deus existe, mas ele não se importa. A característica principal de Deus é a apatia, ele não se importa, ele não se interessa, ele não se envolve. Isso não é a realidade que a gente tem na Bíblia. A Bíblia vai mostrar para a gente, agora respondendo de maneira, desculpa a enrolação, Júnior, respondendo de maneira objetiva, quando a gente olha para o que a Bíblia fala sobre o governo da história, a gente vê Deus governando a natureza, né? Quando a gente olha para os textos de Salmos 65, Salmos 104, 135, 147, nós temos ali diversos textos que vão mostrando Deus sendo o Criador e aquele que comanda, coordena, orienta, estabelece limites, controla a natureza em si. Também mostra uma realidade, a Bíblia vai mostrar para a gente uma realidade em Romanos 2, inclusive é um texto da lição número 10, se eu não estiver enganado, que vai dizer que moralmente o homem tem ele tem em si certas concepções morais, e essas concepções morais vêm do próprio Criador, são consequência daquilo que o homem pode até não entender, pode até dizer que não tem nada a ver com Deus, mas isso tem profundo peso da existência, da presença e da coordenação de Deus, do governo de Deus na história. Isso fica claro, inclusive, quando a gente olha para materiais, livros mesmo, seculares, que vão mostrar a importância e a relevância do ensinamento bíblico na história da sociedade, principalmente da sociedade ocidental, em como aquilo que entendemos como ético, como moral, tem profunda base bíblica, né? Além disso, a gente vê Deus estabelecendo certos destinos. Nós não estamos aqui falando do destino de maneira horóscopo, né, de forma de horóscopo, mas estamos falando no sentido de destino, que Deus orienta os destinos, Deus orienta as campanhas, Deus orienta os caminhares, Deus orienta as decisões dos homens. Primeiro Crônicas, Daniel, Atos, a gente vê vários textos que vão mostrar essa orientação de destino. E por fim, Deus, ali no texto de Provérbios 16, Tiago 4,15, como Deus
cuida da decisão ou da vida humana. Tiago vai dizer, olha, se você pretende fazer alguma coisa, se você deseja fazer alguma coisa, sempre diga se Deus quiser, se Deus permitir, né? É aquela palavra Oxalá, né? Que isso os antigos falavam, Oxalá, né? Meu pai usava. A gente pensa até que é um negócio muçulmano, na verdade o muçulmano fala Ixalá, né? E Oxalá é um texto trazido para, é uma palavra traduzida para o português que significa se Deus quiser, significa literalmente se Deus quiser. Então é isso que o texto de Tiago nos diz. Agora, apesar desse controle, desse governo, esse controle não é como se Deus fosse aquele responsável pela marionete. Nós somos simplesmente marionetes na mão de Deus. Isso fica claro quando Deus dá ao homem a capacidade de decisão, né? Um texto muito interessante, o texto de Ezequiel 33, que fala sobre a liberdade do homem tomar as decisões, o texto vai ali dizer, olha, vocês têm um caminho, eu tracei a vocês um caminho, eu dei para vocês uma direção, eu estou colocando para vocês placas nessa história de vocês, para que vocês vão pelo caminho que não vai causar dor, que não vai causar tristeza, que não vai causar constrangimento, que não vai causar perda, que não será doloroso. Eu estou colocando isso diante de vocês, mas essa decisão é de vocês. É legal o texto de Deuteronômio 30, eu sempre brinco com esse texto dizendo que Deus é como um pai amoroso, que ele diz assim, olha, eu estou colocando diante de você a bênção e a maldição. E aí é como se fosse o pai, a gente antes tinha aquela brincadeira, já que a gente está falando de história de velhos aqui, que é o nosso caso, né? Nós tínhamos aquela brincadeira de qual mão que está o brinquedo, o dinheiro, o presente. E Deus é como o pai que fala assim, tem a bênção e tem a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Ele é o pai balançando a mão para o filho para ele escolher o que é bom para ele. O texto de Deuteronômio fala isso, escolhe, pois, a bênção. Eu estou colocando as duas, mas escolhe a bênção. E por fim, o texto também é citado aqui, o texto de Mateus 11, 28, vai falar que Deus está pronto a aliviar os nossos pesos, né? As nossas cargas, se a gente quiser, se a gente for até Ele, se a gente, apesar de Deus dizer sempre para a gente, eu te amei primeiro, hein? Eu te amei primeiro. É muito interessante perceber que Deus, ele dá o passo em nossa direção antes da gente. Sim. Mas ele de maneira muito especial diz assim, então eu estou aqui te esperando agora. Eu estou aqui te esperando agora. Se você quiser vir até mim, eu te alivio. Se você quiser entrar na minha casa, se você quiser me permitir entrar na sua casa, eu estou batendo na sua porta. Então, Deus governa, mas dá a nós a liberdade, a liberdade e a capacidade de escolher voltar para essa história, não guiada pelas filosofias gregas ou romanas, modernas e pós-modernas, mas guiado pela sua palavra, que é, de verdade, a melhor coisa que a gente pode escolher. Do ponto de vista da teologia, talvez você que está acompanhando a gente aí em casa tenha uma tendência a uma ênfase maior na soberania de Deus, no controle de Deus na história, ou uma ênfase maior na responsabilidade humana, no livre-arbítrio, né? na livre agência do ser humano em escolher entre o bem e o mal. Independente da sua posição teológica, a compreensão que a Bíblia nos traz, o melhor termo que eu acho para isso, é trabalhar isso em tensão. A gente tem tensionado na Bíblia textos que nos apresentam claramente a soberania de Deus na história, como esse de Atos 17, que aponta assim, que Deus determinou que os povos habitassem nos lugares exatos. Sim. Né? Você tem aqui uma marcação muito intensa, mas você tem outros tantos, como você citou, que apontam também para a responsabilidade humana diante das suas decisões. Conviver com essa tensão, independente da maneira como você enxerga, a cosmovisão cristã nos ensina a conviver com esses dois aspectos. Deus criou um mundo em que Ele tem controle, Ele é soberano na história, Ele está conduzindo a história, mas nesse mesmo mundo que Deus apresenta essa sua soberania, seu controle, seu interesse, muito diferente da apatia, né? Só que o ser humano aqui toma decisões, o ser humano precisa se responsabilizar por aquilo que faz ou deixa de fazer. Essa tensão é uma tensão que a gente vai conviver com ela. Quem sabe lá no céu,
sentado ao lado de Jesus, né? Andando pelas novas ruas de um universo recriado, novos céus e nova terra. A gente vai ter essas coisas mais esclarecidas. Enquanto a gente está buscando esse dia chegar, a gente chega aqui na última pergunta. Diante disso, Tom, a última pergunta vai nessa linha aqui. Qual o sentido da história, conforme a Bíblia? Qual o seu ápice, o seu clímax, o seu momento final? O que significa dizer que a história é teleológica e escatológica? Eu acho que aqui, para mim, até aqui nessa lição, tudo que a gente conversou é introdução. Sim. A pergunta da lição é qual o sentido da história, desde o seu título. Sim. Enfim, essa história linear, essa história controlada por Deus, essa história em que o homem tem papel de responsabilidade, qual o sentido dessa história? Eu acho que o sentido, por mais grego que pareça a minha resposta agora, é a gente voltar ao início de tudo, sabe? E quando eu digo isso, eu estou querendo dizer o seguinte, olha, existe para nós, desde a queda, um plano de redenção e um plano de salvação. O que a gente percebe nesse plano de salvação? Primeiro, uma reconexão do homem caído com o próprio Deus, com o próprio Criador. É isso que, quando a gente, por exemplo, lê Apocalipse 5, você sabe que é um texto, para mim, é muito espetacular. Quando a gente lê Apocalipse 5, aqueles que estão glorificando a Jesus, adorando a Jesus, vão dizer assim, olha, nós te adoramos, nós nos prostramos, o Senhor merece honra, glória, poder, majestade, porque o Senhor comprou de volta para Deus, com o seu sangue, aqueles que foram perdidos. Então, a primeira coisa que acontece, e aqui já é o clímax dessa história, quando Jesus se encarna para nos fazer aqui, para se fazer conhecer, para se fazer reconhecer como Deus de maneira definitiva, ele cumpre o que é aquele plano de redenção estabelecido para salvar o homem que caiu. Então eu vejo, num primeiro momento, uma necessidade de reconexão, de ligar o homem que se afastou de Deus ao homem que agora se conecta a Deus através do plano de salvação, através da ação e da morte de Cristo Jesus na cruz. Depois disso, a gente tem o passo seguinte, que para mim, como disse, é como se a gente voltasse ao início da história, porque depois de restabelecida a comunhão com Deus, e aí sim, um pouco mais à frente, no futuro que esperamos encontrar, seja pelo retorno de Cristo e a nossa ressurreição, seja pela transformação que presenciaremos ou viveremos, seja qual for a realidade, viveremos agora e conheceremos a Deus literalmente como Ele é, aquilo que acontecia quando Adão e Eva tinham a graça de conversar com Deus diariamente, face a face. E também a Bíblia Sagrada é clara em nos dizer que haverá uma nova terra, um novo céu. Será restabelecido aquilo que lá atrás existia. Haverá uma comunhão contínua, haverá uma presença contínua, haverá uma vida eterna com Deus. Então, por isso que eu brinquei, né? Por mais grego que pareça isso, a gente caminha a nossa história para que a gente volte ao início dela, ou seja, para a comunhão definitiva, para a conexão direta com aquele que nos criou. Nesse processo todo, Deus comanda, controla, organiza, se faz presente, nos redime e nos deixa aquele que é o que nos leva definitivamente a Deus, o Espírito Santo, nos convencendo do pecado, nos fazendo reconhecer a nossa necessidade dele, para que, enfim, a nossa história seja completa. Se a história tem um propósito, o propósito é que a gente volte a estar completamente ligado àquele que é o Criador dessa história, que é o Criador da humanidade. Muito legal. Para a gente caminhar aqui para a conclusão, eu penso que quando o texto fala aí de teleológica, ele está apontando para isso. A história tem um propósito. Tem um propósito. E na escatológica, a ideia de uma história que tem um processo escatológico é que ela tem uma conclusão, né? Sim. Ela chegará a um fim, isso. E aí a gente entra num novo momento que diz a palavra de Deus que nem o olho humano, o ouvido, a gente não consegue dimensionar o que Deus preparou, né? Exatamente. É o que diz Isaías e Paulo repete em Coríntios, se eu não me engano.
Mas eu queria, Tom, para a gente concluir, voltar contigo, como você fez essa de voltar no começo, eu vou voltar no começo da nossa lição bíblica aqui. Qual o livro que marcou a sua história, né? Queria alertar os irmãos para entenderem um detalhe importante. Os roteiros de todas as histórias que nos agradam, que mexeram com o nosso coração, livros ou filmes, elas são retirados da grande história. Tudo bem no começo, um problema que gera algo que vai mexer com a gente e fazer a gente tentar entender como é que aquilo vai se resolver, seja a comédia romântica, né? O casal começa bem, tem algum problema e aí a gente fica o filme inteiro esperando eles se reencontrarem no final. Sim. Seja o filme de aventura, seja qual for a estrutura de filme. Num tempo pós-moderno, como o nosso, de desencantamento, a gente hoje tem visto muitos filmes, muitos livros, as histórias não terminam bem. As histórias terminam mal. Hoje em dia a gente assiste algumas coisas que a gente termina e fica angustiado. Porque, puxa, termina esquisito. Não resolveu, não houve justiça, não houve felicidade. Então esse abandono da cosmovisão cristã pela cultura gera uma angústia, porque o ser humano tem perdido esperança. Sim. A cosmovisão cristã, essencialmente nessa visão de história com teleologia, com propósito e com escatologia, com fim e conclusão, controlado pelo Deus da história, ela traz esperança. A nossa cultura tem produzido desesperança e desespero, porque mesmo há um tempo atrás, eu não estou dizendo que os filmes produzidos na década de 80 eram cristãos. Não, claro que não. Mas a base da cosmovisão cristã estava presente. Isso. Começo perfeito, problema no meio, final feliz. Hoje a gente não tem isso. O grande final feliz, o grande sentido da história, é um texto que não foi citado pelo autor, mas eu gostaria de trazer para os irmãos aqui. Aí eu já te entrego, Tom, para a gente concluir e você orar junto com a gente. É um texto muito famoso, é Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu junto esse texto com uma outra fala dos autores do Novo Testamento, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. No centro da história está a cruz. Isso. No centro da história está Jesus. Há quem diga que antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz, porque sempre foi o grande plano de Deus que toda a história convergisse em Cristo Jesus. Desde o início. Todo esse desenrolar de criação, queda e redenção, ela tem uma estrutura, um fio condutor. E essa é a grande missão de Deus, a grande missão do Espírito Santo, a grande missão do povo de Israel, a grande missão da igreja e a sua grande missão. E a minha grande missão é levarmos a mensagem do Evangelho, que faz com que a gente leve as pessoas a entender que a gente foi feito para se parecer com Cristo Jesus. Quando você falou dos filmes, eu me lembrei de dois filmes com o Mel Gibson. Não é spoiler porque são antigos. Mas Coração Valente... Se você não viu, o problema é seu. Já era. Mas Coração Valente, se a gente lembrar do filme Coração Valente, ele morre no final, ele é decapitado no final. Aquilo me deixou numa angústia. Eu falei, puxa vida, tá bom, mas entendi, é um filme que conta a história de guerras e tal, então isso pode acontecer. E ele fez logo depois um outro filme chamado Patriota, né, que conta da Guerra Civil Americana. E é muito interessante, eu falei, não é possível. Uma das últimas cenas, no último momento de guerra, parecia que ele ia morrer de novo. Ele estava prostrado e ia morrer. Eu falei, não é possível que ele vai morrer nos dois filmes, não tem sentido. E engraçado que aí no Patriota ele não morre, ele está ali morrendo, acontece uma coisa incrível, ele pronto, venceu.
Certo. Então eu tive um alívio, mas eu fiquei muito triste assim, pensando, não é possível que isso vai acontecer de novo. Essa realidade é a realidade que você falou. Hoje, se um filme ou um livro termina com um final feliz, ele transparece mentira. Porque essa não é a realidade que a gente vive. Não existem finais felizes. Essa frase é muito clássica. Não existem finais felizes. E o problema é que isso permeia todas as áreas da sociedade, inclusive a nossa percepção cristã. A gente pensa assim, não, esse negócio de final feliz é utopia, é sonho, é coisa inatingível, é uma coisa que não existe. E a gente começa a trazer isso tanto para a nossa realidade material, ao nosso trabalho, aquilo que a gente desenvolve. Então, eu não tenho boas expectativas. O meu casamento, não é. O casamento não é 100% feliz. A minha realidade da igreja, não. A minha igreja, a doutrina que eu sigo não tem tanto sentido assim. E muito mais no final da história. Não adianta eu ficar esperando que Deus vai voltar e todas as minhas lágrimas serão enxutas, todos os meus sofrimentos terminarão. Essa é a realidade que o mundo mostra, mas não é essa a realidade que a Bíblia mostra. Então, Jesus, como sendo o centro da história, é aquele que se apresenta para nós com o coração, com os braços e com as mãos estendidas. Ele diz para mim e para você que se a gente quiser, a gente pode se achegar a Ele. Se a gente desejar, a gente pode ser encontrado por Ele. Se a gente tiver sede, a gente pode matar a sede nele. Se a gente precisar de alimento, a gente pode se alimentar nele. Em tudo que são as nossas necessidades, sejam elas materiais, emocionais, psicológicas, espirituais, Deus se apresenta através de Jesus como a solução. Ele é o transformador de histórias. Se talvez a história da humanidade para você é muito controversa, muito difícil de entender, tudo bem, isso é difícil para qualquer um de nós. Mas talvez a sua história não seja tão difícil de entender. Você pode ter problemas, você pode ter dificuldades, você pode ter, como o Júnior disse, um meio do caminho que é bastante conturbado, bastante difícil, muitas lágrimas nele. Mas Deus te convida, através de Jesus, a permitir que a sua história seja transformada. Então, em nome de Jesus, a minha palavra final aqui é que você aceite e você permita que Deus, Jesus, o Espírito Santo, transforme a sua história pessoal. Se a história da humanidade para você é muito complexa, então foca na sua história. E depois que você tiver a sua vida transformada, leve essa história e essa vida a outros para que também tenham as suas vidas completamente mudadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Deus Santo, muito obrigado pelos minutos que nos concedeu aqui. Senhor, a Tua palavra, apesar de ser muitas vezes visto como uma mentira, visto vezes como algo extremamente limitado, visto como algo que não é a revelação completa que provém de Ti, ela nos mostra a realidade. Ela nos mostra que humanamente, se pensarmos do jeito nosso, do jeito que queremos, com os nossos pensamentos, com as nossas inteligências, com o que achamos que conhecemos, nós estaremos fadados a expectativa de um futuro utópico que não existe, que será inatingível, ou então a um processo de desesperança, de desilusão e de perda completamente de alguma perspectiva de vida ou futuro agradável, maravilhoso diante de Ti. A Tua palavra nos mostra que contigo, Senhor, a nossa história pode ser reescrita. Que por mais que a história da humanidade possa ser conturbada, por mais que a história da humanidade seja desenvolvida muitas vezes por capacidades e filosofias humanas, sem que o Senhor faça parte dessa filosofia, nós entendemos que o Senhor controla, o Senhor domina e o Senhor nos guia em cada passo que damos. Então, Senhor, entra na nossa história, entra na história da nossa vida e faça com que cada um de nós, todos os nossos irmãos que participam, ouvem e aprendem através da lição, sejam completamente guiados por Ti, pelos pensamentos, pelas direções e pelas ideias que o Espírito Santo coloca em nossos corações. E que em tudo isso, Senhor, o Teu nome seja glorificado para sempre e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tom, obrigado. Obrigado eu. Irmãos e irmãs, muito obrigado também por você estar com a gente até o final. E ao final mesmo, a gente terminou uma série de lições, a lição Como os Cristãos Veem o Mundo. Terminamos 13 estudos, uma lição muito importante para a edificação da igreja. E na semana que vem, nós começamos uma nova série, O Deus das Alianças. Não sei se você já recebeu a sua lição, se não recebeu aí, corra atrás. Junto à sua igreja local, na Editora Promessa, mas nós vamos estudar
assuntos ligados às alianças, principalmente no Antigo Testamento, e a gente espera você. A gente espera que você convide mais pessoas para estar com a gente nessa nova série que iniciaremos na semana que vem. Deus te abençoe, boa escola bíblica aí na sua igreja local, e a gente se encontra semana que vem com a permissão e a bênção de Deus. Deus abençoe.